Hoje vamos falar sobre a geometria analítica, iniciando com o assunto de vetor. Mas antes de falarmos sobre o vetor, vamos relembrar algumas coisas, como as coordenadas no plano e no espaço. No espaço unidimensional, temos a reta, a semirreta, o segmento de reta e o ponto. A característica desse espaço é que os objetos representados nele é possível medir apenas o comprimento. Já no espaço bidimensional, é possível medir o comprimento e a largura das figuras. No espaço bidimensional, teremos as figuras geométricas, como o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo. Ele é representado por um par ordenado XY, onde x é a abscissa, y é a ordenada. No espaço tridimensional, teremos o comprimento, a largura e a profundidade. Nele já teremos as figuras espaciais, representado por um conjunto de termos de tricoordenadas, o x, o y e o z. Podemos ter nele o cubo, o paralelepípedo, a esfera. Agora veremos a distância de pontos nesses espaços. No espaço bidimensional temos o ponto A e o ponto B. O ponto A representado pelo par ordenado XAA, o ponto B representado pelo par ordenado XBYB. A distância entre dois pontos é a menor distância possível, que no caso será essa em destaque. A fórmula utilizada para medir essa distância será: distância entre A e B é igual a raiz quadrada de xb menos xa, que irá representar essa distância ao quadrado, mais yb menos ya, que representará essa distância ao quadrado. Essa fórmula é a mesma coisa que o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Para medir essa distância entre pontos no espaço tridimensional, basta adicionarmos a coordenada z na fórmula. Agora veremos outros conceitos básicos, como a reta orientada e o segmento orientado. A reta orientada é uma reta em que nela fixamos um sentido de percurso geralmente positivo, que é representado por uma seta. O segmento orientado, a diferença é que nele teremos o ponto de origem, que nesse caso é o ponto A, e a sua extremidade B, que é o caso onde está a seta. O segmento orientado, AB, é diferente do segmento orientado BA, pois o segmento BA terá um sentido oposto, então será o segmento oposto a ele. O segmento nulo é quando o seu ponto de origem é o mesmo ponto onde fica a sua extremidade. Para medirmos um segmento, fixamos uma unidade de comprimento, representado pelo C, sendo essa unidade de comprimento podendo ser associado por um número real não negativo. No caso aqui, fixamos essa unidade de comprimento aqui. Vimos que o segmento é representado, ele é dividido em 4 partes dessa unidade de segmento, nessa unidade de comprimento. Então, o segmento AB tem 4 unidades de comprimento, e a medida do segmento AB será a mesma do seu segmento oposto, no caso do segmento BA, e o segmento nulo sempre terá o comprimento igual a zero. Direção e sentido. Dois segmentos têm a mesma direção, então significa que eles estão ou na mesma reta ou em retas paralelas, como podemos ver. Nesse caso aqui, esses dois segmentos têm o mesmo sentido e estão na mesma direção, estão em retas paralelas. Nesse segundo caso, eles têm a mesma direção, então estão em retas paralelas, mas o sentido deles são opostos e estão indo em percursos ao contrário. E temos dois exemplos de quando são retas coincidentes, com sentido igual e com sentido oposto. Agora podemos definir o que é vetor. Vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a B. Como assim? Vimos comprimento, vimos sentido, vimos direção. Um segmento orientado será equivalente ao outro quando ele tiver o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo comprimento daquele segmento. Melhor, ele será igual àquele segmento. E todos aqueles segmentos iguais a ele representará uma classe de segmentos, determinado pelo vetor. Então, o vetor será quando todos aqueles segmentos que são iguais vão representar essa classe de vetor, representado algebricamente dessa forma. O vetor V é igual ao segmento orientado XY, sendo ele um segmento qualquer, sendo que XY é equivalente a B. Então, todos os segmentos equivalentes a AB formará essa classe desse vetor.
Para calcularmos o comprimento de um vetor, calculamos no módulo a seguinte fórmula. Sendo AB o seu par ordenado, o vetor V, a medida dele será a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Temos alguns tipos de vetor que iremos citar. O vetor igual é quando o vetor AB e o vetor CD serão igual se os dois segmentos orientados forem equivalentes. Então, no caso, irão pertencer à mesma classe de vetor. Um vetor nulo é a mesma coisa do segmento orientado nulo. É quando ele inicia sua origem no mesmo campo que a sua extremidade. Como ele é um vetor único, como todos os vetores iguais a ele serão equivalentes, será o mesmo vetor, ele é chamado de vetor nulo ou vetor zero, indicado por este zerozinho aqui. O vetor oposto é a mesma coisa do segmento oposto. O vetor BA será oposto ao vetor AB. Se o vetor AB for representado pelo vetor V, o vetor BA será o vetor menos V. Um vetor unitário. Um vetor é unitário quando a sua medida, o seu comprimento, for igual a 1. E o versor de um vetor é quando ele tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor, mas o seu tamanho ele é 1. É como se ele fosse o vetor unitário daquele vetor, como se ele fosse fazer a unidade de comprimento daquele vetor. Vetor colineares é quando dois vetores têm a mesma direção, então eles estarão na mesma reta ou em retas paralelas, do mesmo jeito dos segmentos. E vetores complanares é quando três vetores não nulos estão no mesmo plano. Dois vetores sempre estarão no mesmo plano, porque podemos achar um ponto perto deles que o façam pertencer no mesmo plano. No caso aqui, quando os três vetores não pertencem ao mesmo plano, eles não são complanares. Veremos então a diferença entre ponto e vetor. Sabemos que um ponto é representado no plano cartesiano por um par ordenado, e um vetor também. Então, como representar os dois no plano cartesiano? Qual será a diferença? O ponto A ele tem como par ordenado AB, e como já conhecemos, é assim que representamos. O vetor V também tem como par ordenado AB, mas a sua representação será diferente, pois ele será essa reta orientada. Na maioria das vezes, representamos o vetor a partir da origem, para poder termos direitinho a sua direção, o seu tamanho e o seu sentido. Mas todos os vetores que são iguais a eles, todos os segmentos que são iguais a ele, com o mesmo tamanho, com o mesmo sentido e mesma direção, também fazerá parte deste vetor. Não precisa estar necessariamente no ponto de origem. Agora iremos ver algumas operações com vetores para finalizar. A adição entre vetores, sendo o vetor V o par ordenado AB e o vetor W o par ordenado CD, para fazermos a soma dos dois vetores, basta somarmos as suas abscísseas e as suas ordenadas. No caso, vai ficar A mais C, B mais D. E a diferença de vetores é da mesma forma. E iremos subtrair o seu par ordenado, a abscissa ordenada um menos o outro. Mas geometricamente, nós vamos representar isso por um paralelograma. Vemos aqui o vetor V como segmento orientado AB e o vetor W pelo segmento orientado BC. Para fazermos as somas desses dois segmentos, basta irmos no seu sentido, da mesma forma que calculamos a distância de ponto, essa retazinha representará o segmento resultante. No caso, será o segmento AC. No caso da diferença do vetor V menos W, temos o vetor menos W, seguimos o sentido que ele está, mais o vetor V. Então, será o vetor DB. E se somarmos os dois vetores negativos, o menos V com o menos W, dará o vetor CA, que é exatamente o vetor oposto ao vetor AC, sendo representado ou por CA ou por menos AC. E para finalizar, veremos o produto de um escalar por um vetor, sendo a multiplicação de um número real por um vetor. Temos o vetor V por um par ordenado AB e seu número real. Então, C vezes esse vetor, basta multiplicar ele por cada um dos seus componentes do seu par ordenado,
Então o vetor v será o vetor CA, CB, depois de multiplicar por este número real. Não irá alterar o seu sentido, não irá alterar sua direção, apenas o seu tamanho que irá aumentar ou diminuir.